Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Neste último final de semana, ouvi, junto com outros pastores, um psicólogo falando sobre a saúde emocional do pastor. Foram tantas coisas para se conversar que a palestra ficou pelo meio do caminho, com muita coisa ainda por se dizer. Em determinado momento foram mencionados os suicídios de pastores em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Talvez nunca venhamos conhecer as razões que levaram estes homens a isso. Deus e somente Deus conhece verdadeiramente o íntimo de cada ser criado. Ele é o único que sonda mente e corações. Mas tudo isso serve para nos alertar para a nossa fragilidade emocional e até mesmo para pequenas alterações químicas que podem afetar aquele tênue equilíbrio que vivemos entre a sanidade e a loucura. Somos extremamente vulneráveis, débeis, frágeis. Somos pó e ao pó voltaremos. Pastores sempre vão enfrentar durante toda a vida problemas de aceitação, oposição clara ou velada, luta contra o fracasso pessoal, pressões que o levarão a pensar em desistir, lutas espirituais, conflitos interiores, esgotamento, desalento e falta de sentido podem a qualquer momento dominar a alma de qualquer ser humano, mesmo daqueles que caminham com fé. Se assim não fosse, os apóstolos e profetas da Bíblia estariam blindados contra esses sentimentos. Pastores, é verdade, gostam muito de esconder as suas fraquezas. Às vezes eles sentem a síndrome do super-homem. Alguns levam isso tão a sério que sentem vergonha em contar ou expor as suas fraquezas e o seu estado emocional. E alguns crentes contribuem muito para o pastor chegar a essa síndrome do super-homem, pois pensam que pastores foram feitos de um estofo especial, todo diferente do deles. Sem contar que alguns pastores acreditam nisso piamente, o que é muito pior. Porém, Deus nunca pretendeu esconder a fraqueza dos seus servos, e por isso a Bíblia desnuda as suas dores e perplexidades. Se você está lembrado, Moisés sentiu duramente o peso de uma difícil liderança, e quando chegou ao limite, pediu a morte ao Senhor. Ele disse assim em Números 11, 14 e 15, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Mata-me de uma vez, eu te peço. Jeremias chegou a tal ponto de incompreensão que preferia não ter nascido. Ele disse assim em Jeremias 20, 14 a 17, maldito o dia em que nasci, porque não me matou Deus no ventre materno? E Jonas, após algumas frustrações, disse assim, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Está lá em Jonas 4:3. É verdade que não atentaram contra a própria vida, mas o desejo de morte estava ali presente. Eu sinto alívio em saber que esses servos do Altíssimo eram humanos, demasiadamente humanos, e que a Bíblia nos garante que até mesmo um profeta da grandeza de Elias, que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, também pediu a morte ao Senhor. Em determinado momento daquela palestra desse final de semana,
Eu perguntei ao psicólogo, que também era pastor: olha, pastor, pastores do passado também conviveram com pressões, oposição, incompreensões, críticas, falta de dinheiro, falta de estrutura, e não temos notícia de que se suicidaram. Porque alguns hoje se suicidam. E ele me pediu que o ajudasse a responder. Mas disse uma coisa relevante. Ele disse: as coisas hoje estão acontecendo com uma rapidez enorme. A vida está muito ligeira, as mudanças são muitas. O mundo mudou muito nesses últimos anos e a complexidade dos problemas deste mundo, que está perdendo o temor a Deus, vem em catadupas, e isso afeta o pastor. E devo confessar que quando ouvi sobre esses suicídios de pastores, a minha primeira reação não foi boa. E quando muitos evangélicos souberam dessas notícias, pastores se suicidando, começaram a comentá-la. Muitos não admitiam a fragilidade daqueles homens. Uma pessoa disse assim: se o pastor precisa de psicólogo, então não pode ser pastor. E também muitos se arvoraram em decretar o destino eterno deles. Eles perderam a salvação. E aí eu comecei a pensar um pouco nisso. Em primeiro lugar, é óbvio que o suicídio não é um gesto que podemos chamar de um bom gesto. Não é um gesto de bem. Carcereiro de Filipos, que ia suicidar-se, foi impedido por Paulo: não te faças nenhum mal. Mas também é inegável que as inúmeras formas de depressão, um violento estresse emocional, as doenças degenerativas do cérebro, como Parkinson, Alzheimer, afetam o comportamento, a vontade, a capacidade crítica. Já vi pessoas outrora sensatas, coerentes, que após Alzheimer fazem e dizem coisas que jamais fariam em sã consciência. Difícil afirmar até que ponto eles têm plena lucidez de seus atos. Se até nós entendemos e relevamos atos e palavras de alguém que está doente, perturbado por sofrimentos psíquicos graves, quanto mais Deus, que conhece profundamente todas as coisas. É curioso o entendimento que se tem da graça divina. Todo cristão, creio que concorda, que por mais boas obras que se faça, não se ganha a salvação por elas. Não é pelas obras, mas pela graça, como nos disse Paulo. Só que quando alguém realiza uma obra que não foi boa, é ameaçado com a perda dessa salvação. E aí nós precisamos definir: é pela graça ou pelas obras? Somos salvos por quê? E que história é essa de que Deus vai me julgar pelos meus últimos gestos? Quando era adolescente, eu ficava com medo de perder a minha salvação caso eu estivesse no lugar errado na hora errada. E se Jesus voltasse agora e eu estivesse num domingo, numa festa ou num estádio de futebol, iria ou não com ele? Então, de tudo que vivi, Deus só levaria em conta o que fiz por último? Davi havia desagradado ao Senhor e Deus lhe ofereceu 3 castigos. Davi não titubeou, dizendo: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. 1 Crônicas 21, 13. Em outras palavras, os homens já me condenaram, mas caia eu nas mãos daquele que sabe todas as coisas e prescruta o mais profundo íntimo do nosso ser e cuja misericórdia dura para sempre. Creio firmemente que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada
poderá nos separar do amor de Deus. Nem as minhas crises, as minhas fraquezas, os meus atos impensados, minhas decisões erradas, minha fala inepta podem me separar do amor de Deus por mim. Santos de Deus, nunca deixem de orar pelos seus pastores. Nunca, nunca. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, vivemos a Tua graça. Enfrentamos problemas e os vencemos pela Tua graça. Pressões são muito grandes. Precisamos de sabedoria e ela vem com a Tua graça. Como carecemos da Tua assistência, do Teu sustento. E obrigado porque sempre temos o Teu amor. Obrigado porque o Seu amor por nós é um amor fiel. Muito obrigado por sermos Teus. Abençoa-nos nessa semana, dando-nos graça sobre graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.